Primeiro a batizar, mas ele não batizava, foi o primeiro não, se eu não me engano, né? Já existia outros. Mas, eu acho que sim, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas ele batizava pregando a conversão. Meus irmãos, a conversão que a liturgia hoje nos pede que façamos, que tenhamos, né? Que possamos converter o nosso coração, começa justamente assim. A gente ouve a palavra de Deus, deixa entrar no seu coração, a gente vai rezando aos poucos, vai se adaptando. Muitas vezes a gente vai ter tentações, a gente vai cair, mas a gente consegue levantar, continua rezando, e aquela sementinha, aquela palavra que foi plantada no nosso coração, ela vai crescendo cada vez mais. E chega um ponto da gente parar, pensar e analisar e perceber que minha vida não faz mais sentido sem Deus. Que minha vida não faz mais sentido se eu não estiver na graça de Deus. Tudo que eu vivi antes foi bom, mas que agora tudo é melhor. Porque quando eu estava sem Deus no meu coração, eu conseguia ser feliz por momentos. Mas quando as coisas apertavam, eu estava sozinho. E quando eu percebo que Deus é muito maior do que as coisas mundanas, quando eu caio na tentação, eu peço socorro e perdão. E quando eu caio, eu sei que Deus está ali para me levantar com a mão estendida. É assim que nós devemos agir, meus irmãos e minhas irmãs. Deixar essa semente, deixar essa palavra florir no seu coração, para que você tenha a certeza de que a coisa melhor que existe no mundo é estar na graça de Deus. E aí, meus irmãos, eu tenho ouvido ultimamente de alguns jovens em São Francisco, eles, antes da confissão, começam a primeira vez, né? Eu converso com eles e vou procurando entender qual o motivo deles estarem querendo o sacramento da crisma, tentando compreender um pouco. E eles, alguns, chegam para mim e dizem: Padre, eu não acreditava em Deus, eu não lia a Bíblia, eu acreditava em Deus, mas não tinha feito a experiência, não lia a Bíblia, e hoje eu não consigo dormir se não for depois de ter ouvido a palavra de Deus. Eu estou noiva, não queria casar, porque muitos diziam que não valia a pena, e hoje eu quero, meu maior sonho é casar. Por quê? Porque essa pessoa fez a experiência com Deus. Essa pessoa provou daquela fonte. A fonte que nunca vai secar, a fonte da vida, que é Jesus Cristo. É muito bonito quando a gente ouve isso de alguém, porque a gente sabe que aquela pessoa tem fé, ela não só fala em Deus, mas realmente ela acredita. Porque o que mais acontece neste mundo são pessoas que falam em Deus. É Deus para lá, Deus para cá. Eu tenho fé. Mas a fé que ele tem é uma fé baseada em palavras de outras pessoas, é baseada em histórias. Mas não fez aquele contato com Cristo, não conhece a Deus, não provou desta fonte de água viva, como fez a samaritana. E a gente só vai entender o real motivo da vida de Cristo, o real motivo de nós estarmos aqui, quando a gente provar desta fonte da água viva. E aí, meus irmãos, a gente vai perceber que esse corpo aqui, nós somos dele vai passar. O que nós precisamos, como diz na primeira leitura, é fazer por onde, enquanto a gente está nesta morada, neste corpo, fazer por onde a gente merecer estar na glória de Deus. E aí, a primeira leitura vai dizer: seja neste mundo, seja no outro, nós devemos fazer tudo para agradar
Deus. Porque somente Ele é Deus, o Deus verdadeiro. E assim, meus irmãos, que possamos, ao